Juliana, teu fone tá ligado. Opa. Pessoal, então o conteúdo de hoje é bem simples, certo? Ele é o nosso penúltimo conteúdo da nossa disciplina. Nós já encerraremos as aulas, no caso, né? As aulas de conteúdo já na próxima semana, dia 2, porque dia 9 já vai ser nossa AV2, aí já vai ser o processo de AVF para quem ficou, segunda chamada. Então, a aula mesmo, a gente só tem essa e a próxima. Certo? Acredito que com todos os professores vai ser dessa forma. Certo? Então, esse é o nosso penúltimo conteúdo. Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém colocou uma mensagem no chat. Ah, tá. Juliana. Então, a gente vai estudar a gente vai falar hoje sobre o estudo geral dos líquidos no organismo. Então, nós sabemos que os líquidos eles também têm propriedades físicas, assim como os sólidos e os gases, certo? E a gente vai estudar mais ou menos como esses líquidos se comportam nos organismos, certo? Ver um pouquinho dessas propriedades que os líquidos têm. E assim, é importante que a gente saiba que dentro do estudo da física, os líquidos geralmente são chamados de fluidos, certo? Biologicamente, fluido é uma coisa, líquido é outra coisa, certo? Só que dentro do estudo da física, geralmente esses conceitos são um só. Então, quando esses líquidos ou esses fluidos estão em repouso, existe um ramo da física que se dedica a estudá-los em repouso, que é a hidrostática. Quando esses líquidos estão em movimento, existe um outro ramo da física que os estuda, que é a hidrodinâmica, certo? Eu estou passando só esses conceitos, mas nós não vamos nos ater a eles. Então, assim, o conceito biológico de fluido é algo que está entre o estado líquido e o estado sólido da matéria. Como exemplo básico de fluido, nós temos o sangue, por exemplo. Poderia dar outros exemplos para vocês de fluidos, né? Qualquer tipo de fluido corporal, fluidos de origem genital, hormônios, fluidos que não são orgânicos, por exemplo, o vidro é um tipo de fluido, qualquer tipo de pudim, flan, geleia, mingau, tudo isso a gente pode colocar aí dentro do grupo dos fluidos, certo? Mas nós não estamos, nesse caso ainda, falando da física, certo? Então, nesse caso, para que a gente entenda esse comportamento dos líquidos nos organismos, é preciso que a gente estude um pouco de mecânica dos fluidos, certo? E essa mecânica dos fluidos, ela vai se dedicar exatamente ao estudo do comportamento desses fluidos, nesse caso, nos organismos vivos, ok? Então, fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão, não importa quão pequena ela seja. Então, ela se deforma e muitas vezes os fluidos não têm uma forma definida, né? Porque, por exemplo, qual é o formato do sangue? É quadrado? É redondo? É triangular? Então a gente não sabe. Esse formato também ele vai variar de acordo com a pressão que é exercida sobre esse fluido, certo? Ou de acordo com o recipiente, vamos dizer assim, que recebe esse fluido, ok? Então, recapitulando um pouquinho algo que a gente já falou lá no início da biofísica, existe um sistema internacional de medidas que serve para nos orientar em relação a algumas medidas físicas. A gente tem medidas de massa, de comprimento, de volume, de pressão. Então, no estudo de um fenômeno físico qualquer, lidamos com uma variedade de grandezas, e destas, umas são contadas, como o número de morangos em uma caixa, por exemplo, e outras são medidas,
como o volume de água num reservatório, a massa de um corpo sólido e etc. Então, sejam unidades de contagem, sejam unidades de medidas, todas elas estão dentro daquele sistema que eu já mostrei para vocês e que eu vou mostrar de novo daqui a pouco, do Sistema Internacional de Medidas. Ok? Então, a gente tem, novamente, falando para vocês, dois tipos de grandezas físicas, as fundamentais e as derivadas. As fundamentais são aquelas para as quais se estabelecem escalas arbitrárias de medidas, ou seja, elas não podem mudar, certo? E as grandezas derivadas são aquelas que derivam das grandezas fundamentais, ok? Que a gente já viu lá no início do nosso estudo da biofísica. E aí nós temos como exemplo dessas grandezas a massa, o comprimento, o tempo, a temperatura e as suas respectivas simbologias. Em fenômenos de transferência de energia, certo? As grandezas fundamentais empregadas são massa, comprimento, tempo, temperatura, ok? E aí, como eu já falei para vocês e como a gente já viu, nós temos o Sistema Internacional de Medidas que foi proposto em 1960, exatamente para que essas medidas elas fossem meio que unânimes. Certo que, como eu mostrei para vocês na nossa primeira aula de biofísica, nem todos os países seguem todas essas medidas e existem algumas medidas que são informais, por assim dizer, né? Que apenas alguns países seguem e outros não, informais do ponto de vista dessa tabela, certo? Do Sistema Internacional de Medidas. Então a gente vai falar agora de algumas propriedades dos fluidos, né? Massa específica, por exemplo, define-se como a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, um fluido, ele é matéria, né? Matéria é o que, fisicamente falando? É tudo aquilo que existe, ocupa um lugar no espaço e, consequentemente, possui massa e volume, certo? Se possui massa, pode ser verificada a quantidade de matéria que esse corpo possui, e se possui volume, nós podemos determinar o espaço que esse corpo vai ocupar, certo? Então, uma das propriedades dos fluidos, obviamente, é possuir massa. Vejam bem, se eu comprei 3 kg de carne, eu comprei, obviamente, 3 kg de massa, certo? Então, nós dizemos que massa é a forma que nós temos de determinar a quantidade de matéria que tem em um corpo, ok? Enquanto o volume é, por definição, o espaço, o volume ocupado pela unidade de massa de uma substância. Então, se eu digo que, por exemplo, a caixa d'água da minha fazenda cabe 10 metros cúbicos. Então, o 10 metros cúbicos corresponde ao espaço, no caso que a água, que é um líquido, que é um fluido, vai ocupar dentro daquela caixa, certo? Então, quando nós estamos falando de massa, nós estamos falando de quantidade de matéria. Quando nós estamos falando de volume, nós estamos falando do espaço que essa matéria ocupa, ok? E aí a gente tem também a densidade, que é dada pelo quociente entre a massa e o volume de um corpo. Então, existem corpos que são mais densos e corpos que são menos densos, certo? O que é que isso quer dizer? Os corpos que são mais densos, eles vão possuir mais massa. Os corpos que são menos densos, eles vão possuir menos massa. Então, como é que eu faço esse quociente, que é conteúdo lá do nono ano? Alguém falar aqui no chat, deixa eu ver. Wellington, boa noite, Wellington. Como é que eu faço esse quociente? Esse resultado aqui, que é lá do nono ano, lá do ensino médio. Então, vamos supor que eu tenho uma mistura que é feita com 100 gramas de farinha de trigo e 20 ml de água. Como é que eu posso determinar essa densidade? Eu vou dividir 100 gramas, que é a massa, pelos 20 ml, que é o volume, e isso vai dar 5 gramas por ml, certo? Então, os corpos mais densos, eles são mais difíceis de atravessar, por exemplo, porque eles têm uma quantidade de matéria maior. Os corpos menos densos,
eles são mais fáceis de penetrar, mais fáceis de atravessar, por exemplo, porque eles vão possuir menos matéria sólida. É como se eu comparasse atravessar uma parede com entrar numa piscina. Eu vou conseguir atravessar uma parede? Não. Primeiro porque a parede é sólida e ela é muito densa. Ela vai possuir muita matéria sólida. Já eu vou conseguir entrar numa piscina com facilidade, por quê? Porque a água, ela possui, a água no estado líquido, claro, ela vai possuir uma densidade muito menor. Aí vamos comparar. Quem é que vocês acham que tem uma densidade maior, que tem uma quantidade de matéria maior, ou um rearranjo molecular que permita que esse elemento seja mais denso? A água no estado líquido ou a água no estado sólido? Então, a água no estado sólido, o gelo, né, é mais denso nesse sentido do que a água no estado líquido, certo? Por que é que a água e o óleo não conseguem se misturar? Por uma questão de densidade. Peraí, tem alguém querendo entrar. O que é que acontece? Em janeiro desse ano eu vi um fenômeno que eu achei muito, muito bacana, que foi o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Que, por incrível que pareça, a água realmente não se mistura. E dentre os fatores que levam essa água a não se misturar, um deles é a densidade. Porque o Rio Negro ele é muito denso, né? E o Rio Negro, que é o Rio Solimões, ele é menos denso. Então as densidades não se batem a ponto de eles se misturarem. Então é um fenômeno bem interessante. Vamos lá. Então a gente tem a pressão. Também os líquidos, eles tanto sofrem pressão quanto eles exercem pressão. Pode ser definida pelo quociente de uma força módulo constante, perpendicular e etc, etc. No caso dos organismos vivos, mais especificamente nos animais, nós temos a água e o sangue, que exercem dois tipos de pressões distintas, que eu já até falei para vocês ainda lá na nossa primeira aula de biofísica. Então, a pressão que o sangue exerce dentro das artérias, né, dentro das artérias e veias, a gente vai chamar de pressão arterial, quando é dentro da artéria, pressão venosa, quando é dentro de uma veia, certo? Essa pressão, seja arterial ou seja a venosa, ela sempre vai atuar da seguinte forma: de dentro da veia ou da artéria para fora, certo? Então o sangue passa dentro da artéria ou da veia e sempre que ele passa, ele exerce uma pressão de dentro para fora. Já lá fora da veia, né, nos outros tecidos, a água ela vai exercer uma coisa que a gente chama de pressão osmótica. Essa pressão osmótica ela é o contrário da pressão arterial. Enquanto a pressão arterial atua de dentro para fora, a pressão osmótica atua de fora para dentro. Então nós vamos ter duas forças sempre se contrapondo, dois tipos de pressão sempre se contrapondo. E aí é muito importante que haja a regulação de ambas as pressões, tanto a osmótica quanto a arterial, ok? Então vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que eu tenha muita água circulando no meu corpo. Muita água. Se eu tenho muita água, vai aumentar que tipo de pressão no meu corpo? Me digam aí. Osmótica, eu acho. Vai aumentar a osmótica. E o que é que vai acontecer com a pressão arterial nesse caso? Ela vai Eu acho que aumentar? ela vai baixar, porque vai a pressão fora maior do que a que está. Exatamente. No caso, Jackson, se for o contrário, se eu tiver pouca água no meu corpo, o que é que vai acontecer com a minha Aí pressão arterial? ela vai aumentar, porque a pressão de fora vai ser mais forte que a de dentro. Mas aí Exato. tem uma questão que eu queria perguntar ao senhor. Hum, E se dentro do nosso corpo, né, a gente tem vários nutrientes? O senhor falou de osmose, né, da sim. pressão osmótica. Tem também a parte que tudo na natureza se busca o equilíbrio, e se dentro dessa água tiver os sais, né, no caso o NaCl, né, o sal, Hum, o sal mesmo, né, está fora, mesmo que ele seja
a pressão de fora seja menos do que a que está dentro. E não sei se o senhor está entendendo, né? Eu estou tentando me expressar direito, mas, por Vai. exemplo, se tiver mais sal fora do que dentro, Pronto, do dentro das células e por aí vai, pronto. né? A pressão, como é que vai se comportar nesse O que é sentido? que acontece? Nós sabemos que existe uma relação direta entre o consumo de sal, né, o consumo de sódio no caso, né, e a questão da pressão arterial, né? Em teoria, o que é que vai acontecer? Peraí, tem alguém entrando. Em teoria, o que é que vai acontecer? Se eu tenho mais sódio, eu vou precisar, como você falou, o nosso corpo vai trabalhar com a homeostasia, com a homeostase, que são conceitos que nós já vimos, né? E vocês também já me disseram que já estudaram a bomba de sódio e potássio. Então, o que é que o nosso corpo vai precisar fazer? Vai precisar equilibrar essas quantidades de sódio e de potássio, certo? Então, se tem mais sódio fora da célula, por exemplo, o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar mais sódio lá para dentro. Quando esse sódio chega na célula, essa célula por exemplo, vocês sabem que um exemplo bem simples, carne de sol, todo mundo aqui já comeu, se não comeu sabe o que é. É um processo de salga da carne, onde o sal entra e quem é que sai quando o sal entra? Sai água. Sai água. Exatamente porque o sal, ele tem essa propriedade, eu não vou dizer de sugar, tem uma outra palavrinha, mas assim, o sal ele tem a propriedade de chupar essa água, vamos dizer assim, num termo bem esdrúxulo. Então o que é que acontece? Quanto mais sal eu vou ter circulando, menos água eu vou ter circulando também. Porque quanto mais sal eu vou ter ele desidrata. Desidratar, exatamente. Quanto mais sal eu vou ter na minha corrente sanguínea, por exemplo, mais água eu vou precisar para dissolver esse sal e eu vou gerar mais rápido um processo de desidratação. Então a água que era para ajudar na pressão osmótica, ela vai estar sendo usada em um outro processo, porque eu vou estar com muito sódio na minha corrente sanguínea. Certo? Então o sódio ele ajuda também a diminuir essas quantidades de água no nosso organismo, gerando, dentre outras coisas, as benditas pedras nos rins ou cálculos renais. Então o sódio ele tem o excesso, no caso, né? O excesso de sódio ele tem um papel preponderante nessas questões da hipertensão arterial, certo? Porque ele vai mexer nesses mecanismos de regulação da pressão arterial e da pressão osmótica. Lembrando que tudo no nosso corpo acontece sempre a nível molecular ou a nível celular, certo? Respondi a sua pergunta, Jackson? Sim, professor. Pronto. Pessoal, vocês entenderam essa questão da diferença entre a pressão osmótica e a pressão arterial? Entenderam? Me digam aí. Ramon, se tu puder fazer novamente a arterial, bem rapidinho, só por cima. Certo, vamos lá. Tem as voltas também, se puder? Como é, Gustavo? Não entendi. As duas, falar das duas de novo. Tá, então vamos lá. Pressão arterial, pressão osmótica, né? Pressão arterial ela é exercida por quem? Vamos lá, respondam comigo. Quem é que exerce a pressão arterial? O que, pessoal? Mas vocês também não me ajudam, né? Vamos lá. O sangue exerce a pressão arterial, né? É ele quem pressiona as artérias e as veias, no caso da pressão venosa, né? Que é a mesma coisa. Então ele vai, quando ele passa pela artéria, ele passa pressionando, certo? Ele passa exercendo uma pressão. Ele passa empurrando essas artérias. Essa pressão, ela acontece de dentro para fora da artéria, certo? Já a pressão osmótica, ela é feita pela água e ela exerce uma força contrária, de fora para dentro. Então eu tenho aqui, ó, a pressão arterial de dentro para fora e eu tenho aqui, ó, a pressão osmótica de fora para dentro. Então essas duas pressões,
elas vão atuar sobre as veias e artérias dessa forma, certo? Então, se eu não tenho um tecido venoso, um tecido arterial que tenha força o suficiente para segurar essa pressão, o que é que vai acontecer? Ou se eu tiver um problema de hipertensão, ou se um vaso desse romper por um excesso de pressão sanguínea, né? Vai acontecer uma série de problemas cardiovasculares. Mas, em suma, a pressão arterial barra venosa, né, é aquela que o sangue exerce sobre a artéria barra veia, e essa pressão acontece de dentro para fora da artéria barra veia, certo? Enquanto a pressão osmótica, ela acontece de fora para dentro, ela tá aqui, a veia está aqui, então a água fica, ó, empurrando a nossa amiga veia, certo? De fora para dentro, ok? Então essa pressão osmótica, ela serve exatamente também para ajudar a regulação da pressão arterial. São pressões que se complementam, ok? Ficou mais claro agora, Gustavo e Karine? Sim. Deu certo, Gustavo? Sim. Pronto. Professor, em relação àquilo que o pessoal fala, né? Ah, tá com a pressão alta, então come um pouquinho de açúcar, tá com a pressão baixa, come um pouquinho de sal e assim vai. Como é que o senhor poderia dar uma pincelada nisso aí pra gente? Como é pressão baixa? Pressão alta come açúcar? Eu não sei se é o conhecimento empírico, professor, mas quando a pessoa está com pressão alta, toma um pouquinho disso, toma um pouquinho daquilo para poder regular a pressão. Sabe essas receitas caseiras? Né? Coma sal, coma açúcar, se está com baixo e tal, assim vice-versa, entendeu? Entendi. A do sal é aquela história que... baixa que o pessoal diz que toma leite com sal. Isso. A do sal é aquela lógica que a gente acabou de falar, né? O sal tem sódio, né? Então ele vai ajudar nessa desidratação, né? Ele vai pegar a água, né, que está ali em excesso e vai fazer com que a pressão suba. Então existe uma certa lógica em você... porque o leite, Cristiano, geralmente é usado porque é um veículo neutro ali. Tem um pH neutro, né? Com exceção dessa época agora que todo mundo tem alergia a algum tipo de derivado de leite, né? Que antes ninguém tinha, agora todo mundo tem, mas enfim. O leite, ele é ali usado... Só que também é gorduroso, né? Isso. Mas ele é mais usado com o sal pelo fato de ser uma substância neutra, vamos dizer assim. Neutra no sentido de que não tem gosto, por exemplo. Certo? Então, tem muita gente que usa, por exemplo, leite para cortar efeito de veneno, para vocês terem uma ideia. Ou para cortar efeito, porque acha que corta efeito, por exemplo, aquele pessoal que toma remédio demais para tentar morrer, aquelas histórias assim, que eu sei que vocês conhecem também. Ei, Ramon. Oi. Outra coisa também que tu sabe que o pessoal de sítio sempre tem uma coisinha para dizer que tudo dá certo, né? Aí, aqui dizem também que quando tá com a pressão alta, você vai colocar algumas gotinhas de dipirona embaixo da língua. Geralmente a dipirona, ela dá uma baixada porque é dipirona sódica, se vocês verem o nome completo dela, dipirona sódica, né? Então ela baixa um pouquinho a pressão. Mas é a questão, Jackson, que a gente estava falando, eu não sei a lógica do açúcar. A lógica seria, se você está com a pressão alta, beba mais água, né? Para que a pressão osmótica, para que essa água chegue na corrente sanguínea, essa pressão osmótica aumente e a arterial diminua. Certo? A lógica seria essa, né? De você tomar mais água, por exemplo. Agora, a do sal, para aumentar a temperatura, ela faz sentido, né? A gente tem que levar em consideração também a questão psicológica, mas aí é uma outra... Nós estaríamos entrando em uma outra dimensão, né, do nosso estudo. Mas é mais ou menos isso, né? Então, ficou entendido, Jackson? Sim, professor. Pronto. Newton falava já da viscosidade, né? Newton realizou um experimento de duas placas planas e verificou que ao aplicar a força F,
na placa superior, que é móvel, era móvel. Esta era inicialmente acelerada até adquirir uma velocidade constante. Pessoal, viscosidade é uma das propriedades que os líquidos têm, que eles promovem uma determinada aderência entre duas placas ou entre duas superfícies. Então, para eu explicar para vocês o que é algo viscoso, eu tenho certeza que se vocês não já fizeram isso na vida quando eram crianças, mas vocês já viram, em época de São João, estender aquele barbante, pegar aquele grude de goma, passar no barbante para prender as bandeirolas, ou da escola, ou do São João da família. Então, aquele grude de goma, aquela substância, a gente diz que é uma substância viscosa. Então, toda substância viscosa, ela possui como se fosse aquela... Álcool em gel, professor. Isso, o álcool em gel é uma substância viscosa. Então, se vocês prestarem atenção, passem álcool líquido na mão, ele rapidinho sai. Passem o álcool gel. O álcool gel ele dá uma aderência maior na mão. Ele se prende de maneira mais fixa, vamos dizer assim, na mão, do que um líquido que não é viscoso. Então, ou que é pouco viscoso, né? Então, essa viscosidade, ela vai depender, o que é que varia, né? Do quanto que esse líquido, ou que essa substância, ela vai se aderir a alguma substância. Então, o que seria mais viscoso? O grude de goma ou o álcool em gel? O que é que daria mais trabalho? O que é que daria mais trabalho, por exemplo, para tirar? O grude de goma. Por quê? Porque quanto maior a adesão, quanto maior a viscosidade, mais difícil para tirar da superfície. O álcool em gel, nós dizemos então que ele é menos viscoso, ou que ele tem menos viscosidade do que o grude de goma. Certo? E a água, por exemplo, o álcool líquido praticamente não tem nenhuma viscosidade, porque praticamente eles não aderem a nenhuma superfície. Certo? Então, já o teorema de Arquimedes, né, ele propôs um teorema também. Ele diz que quando se mergulha um corpo em um líquido, seu peso aparentemente diminui, chegando às vezes a aparecer totalmente anulado quando o corpo flutua. Esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima, exercida no corpo pelo líquido, o qual recebe o nome de empuxo. Tem muita gente que fala essa palavrinha errada, impulso, não é impulso, é empuxo, certo? Então, o que é que seria um empuxo? A água, como nós já sabemos, ela tanto sofre como ela exerce pressão. E eu não sei se vocês sabem, mas em rios, lagos, açudes, mares, oceanos, quanto maior a profundidade, maior é a pressão que a água vai exercer sobre esses seres que entrarem lá, por exemplo, certo? Então, via de regra, quando a gente mergulha na água, a gente não afoga, porque a água ela tem essa força, essa pressão vertical de baixo para cima, que ela sempre vai nos empurrar, certo? E isso se deve ao fato de que na superfície e na profundidade os níveis de pressão são muito altos, são muito diferentes, aliás. No fundo eu tenho uma pressão muito grande, na superfície eu tenho uma pressão muito pequena. Então, o que é que a água vai fazer nesse caso? Ela vai pegar algo que está lá embaixo e vai colocar lá para cima. O fato de a água empurrar esses corpos que estão embaixo para cima, esse fato leva o nome de empuxo, certo? Vou dar um exemplo para vocês, não de empuxo, mas de seres vivos, por exemplo, que conseguiram se adaptar à pressão, a esse tipo de pressão. A baleia cachalote, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, que é uma baleia que tem a cabeça assim meio quadrada. Ela tem dentro da cabeça uma membrana gordurosa muito grande, né? que a deixa muito pesada. Então, ela vai caçar a centenas de metros no fundo do mar, porque ela vai se alimentar basicamente da lula gigante, que ela só vive em regiões que a gente chama de regiões abissais, que são regiões que não têm luz e etc.
Então, quando a baleia cachalote está descendo para caçar, como conforme você vai descendo no mar, no oceano, a água vai esfriando, essa membrana gordurosa ela começa a endurecer, a baleia cachalote começa a ficar mais pesada e ela desce com mais facilidade. Certo? Então ela vai lá, caça e depois sobe. Conforme ela vai subindo e a água vai esquentando, essa membrana gordurosa ela já não fica mais tão dura, ela já amolece, né? E ela já consegue ir para a superfície. Calcula-se que nenhum outro ser vivo do planeta Terra conhecido conseguiria sobreviver à pressão que a baleia cachalote suporta. Peraí que acho que tem alguém chamando no chat. Calma aí. Pessoal, o áudio ainda está cortando. Um pouco. Ainda está cortando, peraí. Mais alguém está com o áudio cortando? Davi, cortou a ponto de você não entender nada do que eu falei? Não. Tá, então deu para entender, né? Só quando eu falo um pouquinho mais rápido, professor, aí é normal dele dar uma cortada. Ah, tá certo. Então eu vou falar menos rápido. Então, para resumir a história, né? Como é que esses líquidos se comportam no nosso organismo? Então, eles têm algumas propriedades e exercem algumas funções. Como, por exemplo, tem peso e massa. Né? Eles podem ser aferidos, digamos assim. Como eu já falei, podem ser aferidos, possuem viscosidade. Uns possuem mais viscosidade que os outros. Então, nós temos aí saliva, hormônios, sangue, como eu já falei, líquidos de origem genital, gordura, enfim. Cada líquido desse possui uma variação de viscosidade, certo? Eles exercem e eles sofrem também pressão, né, como a gente já falou, da pressão osmótica e da pressão arterial. Eles podem ser transportados por meio de processos como osmose e difusão. Lá no Canvas tem disponível para vocês uns vídeos complementares que vão falar exatamente sobre essa questão também do transporte, né? Nós já sabemos que a osmose é um processo que é basicamente voltado para o transporte de água, né? Enquanto a difusão ela pode ser facilitada. Juliana, sua câmera está aberta. Enquanto a difusão ela pode ser facilitada tanto a entrada quanto a saída de substâncias, né, por proteínas que a gente chama de proteínas carreadoras ou proteínas facilitadoras, que eu acredito que vocês já devam ter visto esse conteúdo em biologia celular e molecular. E esses líquidos nos nossos organismos também podem atuar como termorreguladores, como é o caso do suor, ok? Pessoal, nossa aula hoje realmente seria bem rápida, né? O nosso conteúdo era esse. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta em relação ao que foi colocado na nossa aula de hoje. Me digam aí. Ficou tudo claro? Vocês entenderam? Já sei que estão cansados. Tá tranquilo, conteúdo. Tá tranquilo? Ótimo.